lendo Metamorfoses de Ovídio. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje é o segundo vídeo da nossa leitura compartilhada dessa obra aqui, Metamorfoses de Ovídio. Se você não sabe do que eu tô falando, você provavelmente não me segue no Instagram, me segue lá, o Que Vida do Mundo. E você talvez não tenha visto aqui a comunidade do YouTube, não tenha visto o primeiro vídeo, enfim. Só sei que eu convidei vocês para lerem comigo esta obra aqui, que é bem grande, mas não se assustem, né? Porque é só metade aqui, ó, uma edição bilíngue, metade em latim, metade em português. Fiz a divisão e a leitura iniciou-se em abril, então de abril a julho. E os trechos estão divididos. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações para vocês darem uma olhada, toda a divisão. Quem ainda não começou e quiser acompanhar, é perfeitamente possível, né? Então, a cada trecho, eu faço um vídeo comentando. Então, o trecho referente a abril foi ao ar em maio, e agora o referente a maio, em junho, e assim sucessivamente, né? O vídeo no mês posterior vai o vídeo do mês anterior. Dessa vez, né, segundo a nossa divisão, os livros comentados, porque essa obra é dividida em livros, né, não capítulos, livros, os livros comentados serão de 4 a 7. Tem uns mitos muito interessantes aqui. Então, assim, eu vou destacar por livros, os mitos, as histórias mais interessantes, e aqui a gente está num trecho bom, esse trecho do livro 4 ao 7º, de muitos mitos conhecidos, né? Eu acho que a maioria já ouviu falar, já conhece um pouco da história, de alguns mitos que eu vou citar aqui. Vou destacar os que eu gosto mais. No livro 4, o primeiro que eu destaco é a história linda. Se vocês não fizeram o link, vão poder fazer agora. A história do Píramo e Tibes. Essa história me encanta porque é a história que inspirou Shakespeare a escrever Romeu e Julieta. Esses dois, o Píramo e a Tibes, eles são enamorados, eles se gostam, só que as famílias são inimigas, eles se encontravam assim por meio de muro e tal, e eles marcam o encontro, e lá perto de uma árvore. Aí Tibes, acho que chega primeiro, e aí ela vê uma, acho que é onça, é um tigre, eu nem lembro, e ela se esconde, ela deixa cair lá um lenço e tal, e aí ela se esconde na caverna. Aí a onça, que tinha comido algum animal, tá toda ensanguentada, ela pega, ela come a bocanha, ou suja o lenço da Tibes de sangue. Aí o Píramo chega e vê o lenço ensanguentado, acho que vê a onça, já nem lembro, já foi no começo do mês. Ele pensa que a onça comeu a Tibes, e aí, enfim, ele se mata. A Tibes volta, né? Vê o Píramo morto e aí se mata. É aquela história de Romeu e Julieta, clássica que a gente conhece. A gente tá falando de Metamorfose, é o livro que conta a origem e a transformação das coisas, certo? E aí, uma passagem belíssima dessa história é quando ele fala que o sangue, né, deles tingiu a árvore, né, frutífera que estava lá, tingiu, e aí a fruta amora tem aquela cor, né, bem vívida e forte por conta do sangue. Ó, vou ler o trecho. Os frutos da árvore assumem aparência escura pela aspersão do sangue e pelo sangue regada. A raiz tinge de cor púrpura as amoras pendentes. Então ele está falando da transformação, como as amoras se tornaram aquela cor bem rubra, bem forte. Então, toda vez que a gente come amora, agora, a gente vai lembrar dessa história. É isso que eu gosto desse livro, né? A gente sabe que é mito, né? Eu já falei isso no outro vídeo, a gente sabe que é mito, a gente sabe que é história, mas assim, ajuda a gente a ver as coisas com mais beleza, com mais poesia, né? A gente precisa disso, porque a vida é muito dura. Uma outra história que eu destaco aqui, neste livro 4, é a história de Vênus e Marte, né? Que a gente já conhece bem. E depois, Hermafrodita. Hermafrodita é quem? É o filho de Hermes e Afrodite. Afrodite é Vênus, Hermes acho que é o Mercúrio, né? A junção dos dois é esse Hermafrodita, que é uma criatura muito bonita. Aí conta a história do Hermafrodita e da Salmacis. Ela se apaixonou por ele, ele não quis saber dela, ela se agarrou, beijou ele, enfim.
e rogou aos deuses para não se separar mais dele. E aí se fundiu, né? Ela se fundiu a ele, a Hermafrodita, a figura de dois sexos. E aqui neste livro 4, mas por fim já aparece Perseu, outra figura bem conhecida da mitologia. Só que a história dele, que a gente mais conhece, melhor conhece, ela é contada no livro 5. É aquilo que eu falei para vocês, né? Sempre tem um link. Termina um livro e o próximo, ele é a continuidade ou da história, a maior parte das vezes dos personagens, né? Então, assim, o personagem que aparece ali, ele tem a história continuada no começo do próximo livro. E aí no livro 5 a gente tem a história do Perseu. Perseu, ele tem uma história bem conhecida, assim, duas passagens bem conhecidas da vida dele. Começando pelo começo. Acrísio, rei lá de uma cidade que eu já nem lembro mais, daquela região, ele tem a filha Dana e acho que um oráculo fala para ele que um descendente dele vai tomar o trono, não sei o quê. Aí como ele só tem a filha, e aí é claro, é o homem que toma o trono, que se torna rei, ele fica com medo, ele aprisiona a filha numa torre, né? Ele tem medo de que ela tenha descendentes e tal para roubar o trono dele. Ele aprisiona a filha na torre, mas Zeus, aquele que copula com tudo que se move, fecunda tudo que tem fertilidade, ele se transforma numa chuva de prata e penetra, né, pela torre e fecunda Danae. Então essa história é muito conhecida. Eu já vi essa passagem em várias obras de arte. Se vocês procurarem aí no Google Danae, Zeus, você vai ver a imagem dela, da chuva de prata assim, que fecunda Zeus. Então ela tem o Perseu. E a segunda história, que é muito famosa, é que o Perseu é aquele que corta a cabeça da Medusa. A Medusa é aquela que tem a cabeça cheia de cobras, né, e petrifica, né, aquele que olhar para ela olhar, enfim, aquele que olhar para a Medusa vira pedra. Perseu corta a cabeça com a Medusa, ele usa um artifício lá de usar espelhos, então ele não olha para ela diretamente, ele olha através do espelho, enfim, ele consegue cortar a cabeça da Medusa. Então, essa história toda é contada aqui. A outra história bem legal do livro 5 é a história da Proserpina, que é uma história também médio, não é tão conhecida assim quanto essas outras. Ela é filha da deusa Ceres. Ceres é a deusa da agricultura, dos cereais. Então, cereal vem de Ceres, olha só, a mitologia nos dias de hoje. E a Proserpina era muito bonita. Plutão rapta a Proserpina e a leva para os grotões, lá pro fundo, né? Ele é um deus lá, ele foi aprisionado por Zeus, né? Ficou lá nos grotões. E aí a Ceres ficou brava demais, e aí como castigo, ela acabou com todas as plantações, né? Ela é a deusa da agricultura, dos cereais, ela, enfim, devastou tudo e tal. Como conciliação fica resolvido que a Proserpina vai passar metade do ano no submundo, lá com Plutão, com o marido dela, né? Eles acabaram casando. E aí, durante esse período, se faz inverno, né? A colheita não vinga e tal. E outra metade do ano com a mãe, Ceres. E aí, nesse período, tudo floresce, tudo vinga e tal. Período das colheitas. Então, é a explicação para a gente ter essa divisão de verão, inverno, outono, inverno, primavera, verão. Então, é porque a Proserpina fica metade do tempo lá com o marido nos submundos, nos grotões, e outra metade aqui na terra com a mãe. No livro 6, a história que mais é conhecida, mais me agrada, é a história da Aracne. A Aracne era uma moça que bordava muito bem, fazia bordados maravilhosos, e ela, né, por vaidade, quis desafiar a Atena, né, a deusa Palas Atena, para competir com ela, porque a Palas Atenas era outra que bordava. Agora sim, você desafiar um deus é muita ousadia, né? E a Palas Atenas bordou bastante coisa relacionada aos deuses, né? Todo o triunfo dos deuses, as melhores passagens e tal. E a Aracne, o que ela faz? Ela borda todas as traições de Zeus com a Danae, né? Que virou chuva de prata e tal, fecundou a Danae. Quando ele se tornou cisne e fecundou a Leda, daí nasceu a Helena de Troia. Quando ele se tornou touro e fecundou lá a outra, sei lá, por aí vai. E aí o que acontece? A Atenas ficou pé da vida e destrói todo o bordado da Aracne. A Aracne, ela tenta se enforcar,
né, lá com o fio, ela ficou muito desapontada, muito triste, tenta se enforcar. E ficou pendurada no fio. Aí, como castigo, Atena transforma ela numa aranha, né? Ela já tá ali em volta com fio, ela aborda, transforma ela em aranha, para ela tecer o resto da vida. E aracne a gente já sabe, né? Significa aranha, aracnofobia, medo de aranha. Então, a história é bem legal. É assim, a gente tá falando de metamorfose. Qual é a metamorfose aqui? Ela transformando-se em aranha. Vou ler o trechinho da transformação para vocês entenderem o que é metamorfose. Aí, outro trechinho assim. Ao serem atingidos pela sinistra pessoa, os cabelos caíram, e com eles caíram o nariz e as orelhas. A cabeça reduziu-se-lhe e todo o corpo ficou diminuto. Em lugar de pernas, pendem lateralmente uns mirrados dedos. Tudo mais é ventre, de onde, contudo, despreende ela um fio. E sendo ela aranha, vai tecendo as antigas teias. No livro 7, a gente tem a história do Jasão e da Medeia. Essa história, ela é contada por Eurípides numa peça de teatro, inclusive, que eu já até citei por aqui. A Medeia, ela era conhecida por manipular venenos e tal. O Jasão, né, se casou com ela, eles tiveram filhos, e o Jasão se encanta lá por uma outra princesa e quer abandoná-la. O que ela faz? Ela mata lá a namorada dele, a outra, e mata os filhos para puni-lo. Essa história é bem famosa. E aqui tem várias histórias aqui relacionadas à Medeia, mas essa é a mais forte. Agora, outra história aqui que eu destaco, e é uma história com vários desdobramentos por quê? Porque tem vários mitos que a gente conhece relacionados a essa história e a gente às vezes nem sabe que uma coisa é continuidade da outra. A gente tem aqui a história do Minos. O Minos é aquele que trancou o Minotauro no labirinto. O Minotauro quem era? Era o filho da esposa dele com um touro, porque a esposa dele se apaixonou por um touro, né, por feitiço dos deuses, se apaixonou por um touro e pediu para Dédalus, que era um engenhoso lá, tipo o professor Pardal, fazer lá uma vaca de madeira, sei lá o que, ela se colocou dentro da vaca e o touro copulou com a vaca com ela, enfim, aí ela gerou o Minotauro, que era uma fera. Aí Minos tranca esse Minotauro num labirinto. Quem fez esse labirinto? Dédalus, né? Que é aquele professor Pardal que eu falei. A gente tem essa história contada e a gente tem o Teseu, que é o herói que mata o Minotauro, né? Porque o Minotauro era uma fera bem conhecida que destroçava todos os heróis que iam lá tentar vencê-lo, né? Só que como o Teseu mata o Minotauro? Porque a Ariadne, filha do Minos, ela se apaixona pelo Teseu e ela ajuda o Teseu, ela dá um fio para conduzi-lo, né, pelo labirinto e ele achar o caminho de volta. É o famoso fio de Ariadne. Depois ela foge com ele abandona numa ilha e tal. Então aqui a gente tem a história do fio da Ariadne, Teseu e Ariadne, que a gente já conhece. A gente tem a história do Minotauro, né? Que eu, inclusive, já fiz um vídeo falando do mito do Minotauro, como aparece na literatura, vou deixar aqui. A gente tem a terceira história, que é a história do Dédalo, que é esse professor Pardal que fez aí o touro, a vaca, para copular com o touro, fez o labirinto para confinar o Minotauro. E ele também é pai de Ícaro. Só em falar em Ícaro, vocês já conhecem, né? Sonho de Ícaro, tem até a música e tal. É o pai de Ícaro e ele, com o filho, ele fez lá um aparato para voar, né? Umas asas de cera para voar. Colocou penas e tudo mais. Aí o filho foi voar. E ele falou pro filho para não voar muito alto, perto do sol, porque aí a cera iria derreter e ele iria cair, né? E não era para voar muito baixo nem muito alto, para ficar assim no meio termo. Só que o Ícaro acaba voando alto demais. Aí a gente já conhece a história. A cera é derretida pelo calor do sol e o Ícaro cai e morre, né? Então, qual é o sonho de Ícaro? Voar, voar, subir, subir. Como na música do Biafra, né? Então, essas são as histórias, os mitos que eu destaco desse trecho aqui, né? Mitos bem conhecidos, eu tenho certeza que vocês conhecem a maior parte deles. Gostaria que vocês me dissessem o que vocês destacam desses trechos, quem tá lendo comigo, né? Quem tá lendo comigo, o que vocês destacam desses trechos?
livro 4 a 7. E quem não tá lendo comigo, que me diga quais os mitos que conhece, desses todos que eu falei, quais já conhecia, qual gosta mais, vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e